pra eles já terem parado? Eu acho que o corpo deles ainda não percebeu. Vocês vieram. Eu não acredito que vocês vieram. Quer dizer, é claro que vocês vieram. Vocês são os melhores amigos do mundo todo. É claro que vocês não iam abandonar a gente. Santa Musa dos Bardos, como é bom ouvir a minha própria voz. Como é bom ver vocês, amigos. Alguém pode, por favor, falar alguma coisa? Como é que vocês estão tão arrumados depois de tanto tempo? Magia de ilusão, meu caro amigo touro vegano. Acredita em mim, você não quer ver o que tem por baixo disso. Xi! Não encosta em mim, você tá nojento. Você tá com um olhar mais leve, mais solitário também. Vamos falar do fato de você é outra pessoa? Eu sou muito sensível a esse assunto. Muito sensível a esse assunto. Mas supera, nós duas somos melhores, vai. Quem é você? A Shura, óbvio. Não tá percebendo a minha malemolência? Vamos ao que interessa. Eu devo desculpas a todos vocês. É melhor a gente tirar isso da frente logo de cara. Desculpa, amigos. Eu fui péssimo com todos vocês. Eu fiz tudo errado. Faz muito tempo que eu não falo nada, touro. Não ouse me interromper nesse momento, tá bom? Salas. Eu te devo um pouco mais de desculpas. Bem mais, na verdade. Eu tava inseguro, eu tenho problemas de abandono. Eu sei que nada disso justifica. E eu só posso imaginar tudo pelo que você passou, então desculpa por tudo. Eu espero que a gente possa ser amigo de agora em diante. Posso te abraçar ou é muito cedo, né? Tudo bem. Desculpa. Faz muito tempo que eu não encosto em ninguém. Olha pra mim pedindo desculpa de novo. Eu vou te dar um tempinho pra processar. Você pode se desculpar ajudando a gente a arrumar toda a bagunça que a gente deixou. Bagunça? É! Mas tá todo mundo vivo, saudável e restaurado na medida do possível, então imagino que você queira dizer me resolver com a minha mãe, né? Eu imagino que ela esteja atormentando vocês. Mas fica tranquilo, a gente vai conversar com ela. Tenho certeza que tudo vai se resolver com uma boa conversa. Também acho. E você, Vicky? Tem alguma coisa pra falar pra alguém? Tava mais do que na hora de vocês tirarem a gente daqui, né? Clássico, Vicky. Respeitável público, Vitória Voz Venturosa. Uma salva de palmas. Só mais uma coisa. Flick. Eu também te devo um pouco mais de desculpas. Eu escrevi uma música. Mas não agora. Ela tá pronta na minha cabeça e eu queria ensaiar ainda. Enfim, não vai ser na frente de todo mundo. Isso seria estranho. Pode crer. Bom, fechamos o capítulo de desculpas e agora eu posso finalmente começar a me redimir como pessoa e como líder. Isso é, se vocês ainda me quiserem como líder, claro. Só dá o alaúde pra ele logo. Mas vocês tinham queimado o livro. Ah, Chico acertou. Bem-vindo de volta, chefe. Gébora,
Obrigado por ter segurado forte nessas semanas que eu passei fora. Foram 4 anos. E o forte meio que desmoronou. Eu adoro seu senso de humor, Débora. Legal, legal, muito emocionante, galera, mas tá na hora da gente picar o centauro daqui. Xi? Todo mundo dá a mão. A gente precisa conversar, líder. Eu só preciso de um banho primeiro. Pronta pra arrasar? Sempre. Ótimo. Porque esse fado é muito irritante. Estou desapontada, Vicky. Eu sei. Hora de voltar pra casa. Como vocês podem perceber, os últimos 4 anos não foram exatamente os anos dourados. Enzo, essa é a melhor panqueca que eu já comi. Esse bolinho de fruta de fada é celestial. Você provou geleia, Vicky? Olha. Eu tô sem palavras pra essa geleia. Me conta do que é. Não me conta. Seu café. Você não sabia só conceitos? Depende da performance. Eu ainda não acredito que aquela velha tirana foi eleita. Por incrível que pareça, ela é muito amada. A campanha dela veio no momento perfeito. O povo tava desesperado. E esse discurso amoroso dela só é sinistro pra quem tá prestando atenção. Casar com a reencarnação da Aragezeu foi a cereja no topo do bolo. O povo adora o sujeito. Ele tem mesmo uma energia muito simpática. Pro soberano lendário de um exército que surgiu misteriosamente 5.000 anos depois de desaparecer. Só eu que acho terrivelmente conveniente que a reencarnação de um herói adorado do passado tenha se apaixonado justamente pela minha mãe e trazido um exército inteiro de brinde pra ela. E ter tido um filho com ela. Não vamos esquecer da criança que veio pra não substituir, né? Vixtarion. Não que eu não aprecie mais um irmão com nome em homenagem a mim, mas é muita obsessão. Vici, Vicky, Vix. Vi, venci. Vicky. Hã? O nome dele é Vicky Shura. Acho que não é muito difícil de entender, né? Porque ele não sai por aí te chamando de Shira, né? Me passa um enroladinho de tarrasca, Shira. Você pode ficar tranquilo com essa coisa da música. Assim, eu não preciso nem ouvir. Tá tudo bem, Flick. Bardos cantam. É isso que eles fazem. Inclusive, daqui a pouco vão começar a cantar alguma coisa, então prepara os ouvidos. Tá. Mas você tá bem? Não. Você quer dar uma volta? A gente pode tomar um ar. O dia tá lindo. Eu só ia me sentir pior. Foi tão horrível assim que, mesmo agora, você não consegue relaxar nem um pouco? Horrível? Não, Flick. Foi maravilhoso. Quando eu morri, eu me tornei um só com a natureza. Eu era tudo. Não havia distinção entre uma coisa e outra, só comunhão. Mas ser trazido de volta, contra o fluxo, eu sou só...
antinatural. A natureza não me quer aqui. Se serve de consolo, eu te quero aqui. E o Glock? O que aconteceu com ele? Ótima pergunta. Eu revivi ele. Mas ele não manteve contato. E depois que os gnomos passaram a ser considerados monstros, então, vai saber. Ele não era um ladino muito sortudo. Mas qual é dessa guerra contra os monstros, afinal? Essa história aí é pura encenação. Mas os monstros estão, tipo, atacando as pessoas? Tipo, não os gnomos, claro, mas as quimeras? Os gigantes? Não mais do que o normal. Uma coisa é lutar contra monstros por território, tesouro, glória. O que o governo da mãe tá fazendo é genocídio. Atacando monstros que não estão fazendo mal a ninguém e pessoas honestas só porque elas não se encaixam no padrão dela de gente. Todos os meio-orcs que eu conhecia ou escaparam ou foram pegos. Os monstros são fauna expiatória do governo. Até o abandono dos deuses virou culpa deles. Essa história de abandono dos deuses não me desce. Pra essa a gente não tem explicação. Bom, de fato, os poderes divinos pararam de funcionar. Quer dizer, menos pra Gébora, né? E pra Ashura. Muito suspeito. Mas daí os dois se acostumaram tão rápido a essa sua nova versão, muito mais rápido do que você, afinal de contas. Você é uma elfa. Que você não podia suportar a ideia de que era quase como se eles estivessem apaixonados por outra pessoa. Mesmo que não seja. Não. Mas também não. Você tá com ciúmes de si mesmo. É. Você é a primeira pessoa que entende isso. Eu sou o único com o narcisismo necessário pra entender, Xi. Bom, aí sem você, pra conciliar as visões de mundo opostas do Toro e da Joana... Ainda mais depois que os investimentos dela no mercado de poções explodiram. E as empresas taverneiras decolaram. Tá. E você sente que é tudo culpa sua. Fui eu que falei pra Shura usar uma safira pra me restaurar quando os diamantes acabaram. Porque você não aguentava mais ser uma pedra. Eu entendo, amiga. Aliás, o que aconteceu com a Shura? Ela tropeçou. No círculo de magia. Não. Durante o ritual. Mentira. Aventureiro classe A. Entendi. Você serve de consolo, amiga. Você fica muito bem de safira. Serve um pouco. Mas sei lá, já faz tanto tempo. Amiga, se eu conseguir pedir desculpas pro Salas, você consegue pedir desculpas pra eles. Meio-elfos são criaturas mais simples. Ai, amiga, a gente vai precisar conversar sobre essa sua meio-elfobia enraizada. E aí? Seu namorado e sua paixão platônica retornaram e tá todo mundo convivendo em harmonia. Tá feliz, amigo? Claro. Só vou precisar de uns 20 anos de terapia pra decifrar o que eu tô sentindo. Você sabe que tem uma solução bem simples pra isso, né? Não, Toro, nem tudo dá pra resolver com poliamor, não. A gente pode concordar em discordar. Tá, qual que é o próximo passo? O nosso plano ia só até salvar você. Ideias eu tenho de sobra.
Mas você conhece a Valkyria melhor do que ninguém. Entra, Vic. Quanto ouro a gente tem? 0. Vocês gastaram todo o meu dinheiro! A mãe apreendeu tudo que tava no esconderijo depois que vocês supostamente foram levados pelos monstros. Eu disse que você devia ter feito um testamento, Vic. Por que você ainda é uma pedra? Não é tão ruim quanto parece. Enfim, o que sobrou a gente acabou gastando nesses últimos 4 anos. Tá. Eu imagino que a minha mãe tenha levado tudo que vocês tinham, inclusive os itens mágicos, Tudinho. e tudo perfeitamente dentro da lei. Infelizmente, sim. Não, isso é bom, na verdade. Porque a Vic tá viva. Então a gente consegue esse espólio de volta. A gente só precisa de um bom advogado que não tenha medo da Kailene. A minha irmã é advogada. Ela me tirou da prisão e, mesmo que tente negar, tem sangue orc. O que significa que ela não tem medo de nada. Você tem uma irmã? Só quando é conveniente. Agora é. A gente vai precisar de uma lista de todos esses itens, Vicky. Tá. Quem mais tá do lado da minha mãe? A nossa Vega? Em carne e osso remendado. Mas por que ela ajudaria a mãe? Não sei, provavelmente porque ele odeia a gente. Ele não odeia a gente. Ele pode até não odiar o senhor rei da estranheza aí, mas com certeza ele odeia todo o resto da companhia do Dragão Dourado. Ou ele tá com a mãe porque ele gosta muito da Luna. A Luna não faz o tipo da Vega. Quem não faz o tipo de quê? Como você diria que é a relação Salaz e Vega nesse momento? Qual é a relevância disso? Um contato do lado de dentro seria útil. Você tem certeza que não foi ele o que deixou você entrar no escritório? A minha competência te deixa desconfortável, Bardo? Não. Mas também não. Druida. Pensa. Você entrou por baixo da porta do escritório da mulher mais poderosa do mundo, em forma de besouro. Joaninha. E aí pegou a dimensão que continha o castigo da mãe que ela tinha guardado os filhos por 4 anos e só rolou pra fora do escritório. Foi pra dentro de uma orquídea, na verdade. Sem alarme. Sem campo anti-magia. Sem armadilha. Sem contar que a minha mãe odeia flores. Você não acha isso suspeito? Quando você atinge certo patamar, o intransponível parece banal. Mas foi bem mais fácil do que eu imaginei, admito. A percepção distorcida do topo. Nenhuma chance de ter sido Vega. Acho improvável. Ele meio que morreu pela gente. E a gente deixou ele lá. Pois é. Tá. Eu acho que eu tenho um contato do lado de dentro. Se eu escrever uma mensagem, você consegue fazer ela chegar numa pessoa específica? Eu com certeza posso tentar. E não sai de jeito nenhum. Nem com força bruta, nem com magia. Muito inconveniente. Eu preciso perguntar. Você já testou a fivela? Você já testou a minha mão na sua cara? Esse casamento é só de fachada, tá, meu amor? Só de fachada. Dizem que ela protege quem usa. Ela com certeza é mágica. Mas o Valentim não deixa as crianças usarem. E isso é muito suspeito. Você disse que o mercado de poções vai muito bem, né? Nem pense nisso, Vitorino. Não pensei em nada.
massa da obliteração. Tá com o Valentim. Quem é Valentim? O fiscal. Ah, Ele anda com ela pra cima e pra baixo. Dizem que até os facigris têm um certo respeito por ela. Claro. Ela é capaz de obliterar qualquer criatura com só o golpe. Até a nossa rainha democraticamente eleita. Qualquer criatura, taverneiro hipster. Tá, mas se ela oferecesse um risco real, por que ela ia deixar isso nas mãos do Valentim? Minha mãe é extremamente arrogante, taverneiro hipster. e ela tem tanta coisa que ela perde a noção. Mas, conhecendo ela, ela não vai ceder a massa pra gente de bom grado. Então a gente precisa de alguma alternativa pra vencer ela. Tipo o quê? A espada do matricida? Não, do nome original dela. Exatamente o que eu tava pensando. Alguém pode esclarecer esse termo? É um conceito muito antigo. Mas o nome dela não era Valkyria? Não, mas também não. Agora eu tô bem confuso. Existem 3 tipos de nome, Turo. O mais comum é o nome burocrático, é o nome de seus processos, dos documentos. O seu, por exemplo, é Norberta Matatu. Mas esse nome não tem nenhum poder mágico, ele é só o seu registro. O nome original é o primeiro nome que você recebe de alguém que te ama. Geralmente, é o que a sua mãe sussurra pra você assim que você nasce. E esse é um nome de muito poder, que não pode ser esquecido. No momento que você ouve falar sobre esse conceito, você lembra dele. O meu é Tatuchito Fofuchito. Caramba, eu não tinha nenhuma memória disso até esse exato momento. Não era pra você ter falado seu nome original pra ninguém, Toro. Quem sabe ele tem poder sobre você. Basta uma palavra e você pode ser transformado em pó. Ou trazido de volta. Então, vocês agora podem me controlar? Não exatamente. Só alguém muito poderoso é capaz de usar magia de nome. É só a gente descobrir o nome da minha mãe, então. Não é tão simples, Vicky. Até porque ela sabe o nosso nome original, né? Mas não tem como a gente escapar de alguém poderoso que sabe o nosso nome original? Bom, teoricamente existe um jeito. Com o terceiro tipo de nome. O nome verdadeiro. Nome verdadeiro. É, o nome que você se dá. O nome que você decide que representa você. Mas não basta você se dar o nome. Você tem que conquistá-lo. Como? Ninguém sabe. Conquistar seu nome verdadeiro, de certa forma, é uma conquista sobre si mesmo. Sobre quem você é. E uma vez que você conquista quem você é, ninguém tem mais poder sobre você. Mesmo com seu nome original. E como a gente sabe se conquistou o nosso nome verdadeiro? Algumas fontes dizem que você só sabe. Outras que só se tentarem usar o seu nome original contra você. Eu vou trabalhar em aceitar isso. E a gente vai trabalhar em encontrar o nome original da Valkyria. O que vocês sabem sobre essa tal de Luna? Que é Luna? Eu ouvi falar em Luna! Você não viu nada, Bruna Amélia? Volta já pro seu quarto! A Luna é melhor, eu amo ela. Por que tem uma criança aqui? Deixa. Ai, não precisa fugir, Tatuchinho. Eu não vou usar seu nome original contra você. Não! Você só usa com seu melhor amigo! Quer saber? Vicky Voz do Vento, eu aceito suas desculpas. Pelo menos você teve a decência de admitir que errou. Ela é meio fada e meio sereia e tem espada da lua. Alguém sabe o nome original de vocês? Todo mundo. Meu nome é Shia Laama Rinsural. Nós elfos não escondemos esse do mundo. Se todo mundo sabe o nome de todo mundo, então ninguém tem poder sobre ninguém. Isso é cortesia básica. Entendi.
O meu não. Isso não é cientificamente possível. Eu fiz Dratini pra todos. Você não sabe de nada, tia. Eu não sou sua tia. Ô, Enzo, explica pra sua filha que ela é burra. É mais provável a Luna ser meio fada, meio sereia, do que a minha filha ser burra, Vicky. Ô, Vicky, deixa a criança em paz! Você precisa pedir desculpas pra ele, Vicky. Eu não fiz nada. Ele tentou me matar e eu só me defendi. Independente dos motivos que te levaram a fazer isso, Vicky. Tente entender o que é ser transformado. Me passa um Dratini, vai. O que não fale, de preferência. Então, ainda por cima, a gente tem que resolver essa parada das escamas. Tá bom. Eu vou dar um jeito nisso. Eu não sei ainda como, mas eu vou. Eu já tô na função de descobrir o paradeiro dessas escamas. Música pros meus ouvidos. Não contem isso pra Vicky ainda. Mas ela é nossa melhor chance. Justamente por isso. Ela se sente muito culpada pelo que aconteceu com o Salas. Não parece. Ela disfarça bem. Mas se ela ficar sabendo dessa história, ela vai querer ir atrás dessas escamas agora. E a gente precisa dela focada pro nosso plano dar certo. Se você tá falando... Confia em mim. Vai ficar tudo bem. Você tá bem, amigo? Eu tô ótimo, amiga. Amigo? Amigue? O que você prefere? Tanto faz. Essa língua não faz sentido nenhum pra mim. Você devia ter fugido, Débora nunca foge dos seus inimigos. E você fica presa 4 anos e a mãe ascende ao trono. Como que é culpa minha que o povo do seu país elegeu a mãe? Por que vocês estão chamando ela de mãe? A mãe tem que ter algum ponto fraco. Se ela tem, eu não sei qual é. E eu conheço ela melhor do que ninguém, tá? Pode deixar que eu e a Gwendolyn, a gente vai achar o ponto fraco dela. Por que que o bully tá vibrando? Vicky, você sabe quem é a pessoa que melhor conhece a Valkyria e que pode ajudar. Quem? Ai, o papai. Puta merda, mas eu não faço a menor ideia de onde ele se enfiou. Você procurou nos lugares de sempre? Eu e a Shura estamos procurando ele há 4 anos. Enzo, eu sei quem pode te ajudar com isso. Será que eu posso conversar com você em particular? Por quê? Então é abandono sim, porque você se escondeu nas roupas dele! E aí você foi junto embora! Eu me escondi nas roupas dele porque ele mandou! E daí, vocês estavam de complô contra mim, então, é isso? Não tinha complô coisa nenhuma! Eu era uma criança! Na hora de receber prêmio não tem coisa de criança, mas na hora de se esconder a mala eu era criança inocente! A gente devia separar eles. Não, eles têm que botar pra fora. Vicky, você é uma criança ainda! Você que é! A gente ficou na torre por sua causa! Tem bolo? A gente costumava chamar ele de o cão que o diabo amassou. Eu não lembro disso. Isso era muito novo. Mas ele sempre foi o guarda-costas da mamãe. Jujuba, o mini cachorro, é o guarda-costas da mãe. Aí é que tá. Ele não é um cachorro. Ele é uma criatura capaz de tomar várias formas, mas a forma original é uma cabeça gigante, com um olho no centro e vários tentáculos. Você tá querendo dizer que o Jujuba é um birongo. O Jujuba é um birongo. Tá. Isso complica as coisas. 1, 2, 3, vai! Vou cantar, vou precisar de outra... Pede aí pro nosso bonitão. O Dratini faz o taverneiro. Manda mais um que eu tô solteiro. Preste atenção.
no estalajadeiro e vamos fazer a revolução. E vai! Dá pra vocês pararem já com essa música? Eu tenho aula amanhã. Gente. Cobrar. O resgate foi um sucesso. Mas essa bagunça toda não estava nos meus planos. Comida imaginária suja muito menos. A gente tava precisando mesmo de um pouco de caos. E de esperança. A última que morre. E a primeira a ser ressuscitada. Vocês dão um jeito nas crianças aí? Que eu já tenho as minhas.